questões últimas. Você está entendendo? Quando o filósofo pergunta o que é a vida, qual o propósito da vida, um filósofo clássico, principalmente se ele for aristotélico, de linha aristotélica, ele não está perguntando assim, o que você quer fazer terça-feira da semana que vem? É qual o propósito da vida? É uma resposta que valha para o Vilela, para o Rodrigo, para o Mandíbula, para todo mundo. Ele quer o sentido último, de onde eu vim, para onde eu vou. E se não tem Deus, é difícil encontrar uma justificação razoável por que Hitler era um demônio. Porque raciocinemos. Vou tirar Deus da jogada. Dostoiévski dizia, no Crime e Castigo lá, lindo, nos Irmãos Karamazov, tinha a história de Ivan e Smerdyakov, que era o irmão adotivo do Ivan. E o Ivan é um filósofo, ele escreve, vamos abandonar Deus e vamos ficar livres. Porque a religião aprisiona. Limita. Se Deus não existe, tudo é permitido, estamos livres. Aí o Smerdyakov mata o pai deles por herança. Ele era filho adotivo. Aí o Ivan vai à cadeia conversar com o irmão. Ele fala, por que você fez isso? Ele falou assim, graças aos seus artigos. Você é um assassino, você... Não, não sou. Com base em que você está falando que eu sou um assassino, que eu sou errado? Não, você não pode. Se Deus não existe, tudo você que escreveu, tudo é permitido. Não, mas a lei... Não, a lei daqui diz que eu sou um assassino, mas a lei de lá diz que não. Então, veja bem, Hitler é um assassino na lei do meu país. Mas na lei do Terceiro Reich, ele era o Führer. Então, quando eu faço perguntas últimas, qual lei diz que, de fato, isso aqui é errado? Eu tenho que ter um princípio universal para responder isso. E se esse princípio universal não existe, que é Deus, então todas as argumentações, boas ou ruins, se tornam apenas localizadas. Então é por isso que a Bíblia dialoga com a filosofia e com a história. Agora tem um detalhe, uma ressalva. Mas em relação ao seu amigo ateu, por exemplo, qual é a resposta dele? Porque ele faz o bem? Por incrível que pareça, já teve a resposta? Já. Qual é? Mas são respostas que não me convencem e a própria pessoa também diz que não. Meu pai me passou esse ensinamento... Exatamente. Aliás, eu nem vou responder com a opinião do meu amigo ateu. Eu vou te responder da seguinte maneira. Quando você fala, tá bom, ache-me uma ética universal. Porque você sabe que tem a ética e tem a moral. Aí você tem vários. Tem a escola do Aristóteles, você pode falar da escola de Kant, que fala que é a ética do dever, a ética deontológica. Você pode ir para a ética utilitarista de Heidegger. Ou seja, você pode seguir a ética que você quiser. Tá bom? Só que, quando você vai fazer a pergunta última, é a pergunta do filósofo. Claro. Pergunta última, o que é a vida? O biólogo vai falar, não, a vida é quando o coração está... Não, não é isso que eu estou perguntando. O que é a vida? Como sentido. Quando você pergunta eticamente, qual é a ética universal? Qual é aquele princípio que faz você agir em prol do bem, que é um princípio que não está atrelado à sua cultura? Eu não estou perguntando perguntas efêmeras, eu estou fazendo pergunta filosófica. Eu não estou perguntando assim, o que é chique? Isso é efêmero, porque o que é chique hoje pode não ser amanhã. Você está entendendo? O que você coloca aqui agora como enfeite, há 30 anos atrás podia ser absurdo. Daqui a 50 anos pode ser ridículo. Pode ser ofensivo. Pode ser ofensivo, tá certo? Hoje eu estou usando aqui, o pessoal não está vendo, eu estou com uma calça jeans, um blazer e uma botina daquelas. Mas há 30 anos atrás eu estaria completamente ridículo. Eu ia parecer o Falcão, aquele humorista. Você usava jeans, né? Jeans com blazer. Você tá entendendo? Hoje é normal. Então eu não estou perguntando o que é belo no sentido da moda. Eu estou perguntando... Uma coisa além disso. O que é o belo? O que é o respeito? O que é a ética acima de qualquer questionamento? Quais são os princípios universais da ética? Quando lançaram isso para filósofos... Isso, inclusive, tem pesquisa. Foi feita, inclusive, na Universidade de Stanford. Com estudantes de filosofia. 2/3 deles não conseguiram responder qual é o princípio universal que está por detrás das ações do bem, que justifica o bem. Ou seja, se eu fosse um nazista aqui e te fala assim, me convença que o nazismo realmente é hediondo. Você não ia conseguir me convencer a menos que apelasse para um princípio universal divino. Quando jogaram isso na... Deixa eu tentar, peraí. Se eu fosse te convencer, partindo do pressuposto que você não acredita em Deus e não é... E nem você. E não nem tem eu. Deus. E nem eu também. Exatamente, não tem Deus. Não tem Deus na jogada. Não existe Deus.
Tente me convencer apenas com argumentos humanos que o nazismo é hediondo. Você matar muita gente, você tá errado por quê? Porque vai contra o princípio. Não tem, que né? Princípio? Não tem. Não tem. Sabe quantas escolas de pensamento houve para tentar criar uma ética universal dispensando Deus? Só se fosse uma lei que limitasse. Você vai ser preso, mas ele não vai ser preso porque... Tá. Mas é local. É local. É errado porque... Não tem. Sabe quantas escolas de pensamento filosófico tentaram responder essa pergunta? 600. E teve alguma... Não, tanto é que houve 600. É. Se houvesse uma resposta coerente não haveria 600 definitiva. propostas. Você tem o biologismo, você tem o próprio evolucionismo, você tem várias, nenhuma delas resolve. Vou te dar um exemplo. Uma das possíveis respostas, essa foi uma das que os meus amigos me deram. Tá. Não, mas pela lei da evolução das espécies, eu sei que é errado matar, porque senão eu também serei morto. Então, como esse é um princípio da evolução dentro de mim, para me preservar, eu não mato. Aí eu falo assim, mas será que isso não faz sentido? Porque se fosse então, jamais haveria guerras. Eu mato o outro para ele não me matar, é o contrário. É o contrário. Você está entendendo? Alguns falam assim, não, é o gene egoísta. Como disse lá o Dawkins, né? O Richard Dawkins. É o gene egoísta. Tá, mas o gene egoísta, você tem no mundo animal... Não, mas o gene egoísta, ele justifica as pessoas matarem as outras, não deixarem de matar. Exato, é a procriação. É a procriação. Ele fala assim, eu vou procurar para que o meu gene... Ah, tá. Mas mesmo assim, o gene egoísta é perigoso, porque o gene egoísta não é uma questão moral, é uma questão muito minha. Ou seja, qualquer coisa que nós acreditamos, até o galho, até o chifre que você ganha da sua namorada, não tem como você moralmente recriminá-la se você tirar Deus da jogada. O máximo que você pode falar é o seguinte, olha, desculpa, roubar esse copo seu é errado à luz do Código Penal brasileiro. Você está entendendo? Agora, convenhamos. Achado não é roubado. Achado não é roubado. Se eu pegar a própria lei da evolução das espécies, a sobrevivência do mais apto. Se eu conseguir te roubar e ficar bem, o que eu tenho que cuidar para não ser pego. Então você está vendo, a Bíblia dialoga com muita coisa.